Pois bem, dando continuidade, então, às palavras do colega, nós temos a honra de convidar a economista Amira El Khalili. Ela é da editora Aliança Recos, Rede de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras e fundadora do movimento Mulheres pela Paz. Professora de pós-graduação e MBA em várias universidades. Indicada para o prêmio 1000 Mulheres para o Nobel da Paz e para o prêmio Berta Lutz. Autora do e-book Commodities Ambientais em Missão de Paz. Novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe. Nova Consciência, São Paulo. Convidamos a professora, por gentileza. O plenário é da senhora. Um bom trabalho. Eu agradeço Eduardo Rego, a equipe, Jonathan, Saulo, todos vocês pela presença e pela honra de estar ao lado de grandes palestrantes com temas tão pertinentes para para as presentes e futuras gerações. E até me sinto um pouco pequenininha, perto de tantos nomes e tantos currículos bons, um pouco insegura, né, diante desse desafio, mas eu quero começar devagarinho para chegar ligeirinho, como diz o caboclo lá da Bahia, né? Passando a questões conceituais da água, e, no final, vou tentar ser mais rápida para que vocês possam fazer perguntas. Eu, como divago bastante sobre pontos, essa coisa professoral que a gente tem de pegar uma palavra e traduzir a palavra, então, eu vou tentar acelerar isso aqui, tá? Então, pode passar. Os paradoxos da água. A água é vida e morte, liberdade e escravidão, esperança, opressão, guerra e paz. A água é bem imensurável, insubstituível, indispensável à vida do nosso planeta, considerado pelo artigo 225 da Constituição Federal, bem comum, de uso comum do povo, bem difuso de uso comum do povo, como disse o Saulo no começo. Esse entendimento da conceituação da água como bem comum muda muita coisa, porque em todos os livros técnicos, didáticos, pedagógicos, a água é considerada recurso natural. No Oriente Médio, na África, nós chamamos de recurso natural estratégico, porque quem controla, quem fiscaliza, quem monitora a água são os militares, por ser questões de guerra, que eu vou falar um pouco adiante para vocês. Então, o conceito de bem comum ainda é um conceito novo, é um entendimento novo, apesar de estar na Constituição Federal. O que é o bem comum? O bem comum é um bem de uso público, que o Estado não é proprietário e que todos os cidadãos são donos desse bem comum, mas não podem usar como bem entender. Devem preservar para as presentes e futuras gerações. Então, eu não posso usar o bem comum como eu quiser. Eu tenho que pensar no meu neto, no meu bisneto, no seu bisneto, no próximo neto. Eu não posso esgotar, eu não posso poluir, eu não posso contaminar, eu não posso destruir. Eu tenho um compromisso com esse bem comum. Então, o bem comum, ele é um direito, mas ele também é um dever e uma obrigação. Ele não é somente um direito, mas ele também será um dever e uma obrigação. 12% da água de superfície do consumo do planeta está no Brasil, é de 12% a 13%, a água de superfície, aqui está nos rios, estamos falando da água doce. 758 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e 1,5 milhão de crianças com menos de 5 anos morrem de diarreia por ano, dado da Unicef. Nós já chegamos a um indicador mais alto alguns anos atrás. Esse indicador até está diminuindo. Mas esse é o estado. Aonde não tem água, as pessoas vão acabar virando sendo criminalizadas, porque elas têm que roubar água, ou buscar água cada vez mais longe, ou tomar água cada vez mais contaminada. Em países na África, há casos de criminalizar aquele que rouba a água do Estado. Então, a questão hídrica não é uma questão tão simples assim. A crise não está na torneira, a crise está na bacia hidrográfica. Nós temos água suficiente para abastecer o mundo. O Brasil é um país que tem água suficiente para abastecer o mundo. É um absurdo estarmos falando de crise hídrica. É um absurdo estarmos passando por uma crise hídrica no Sudeste. A crise hídrica não é do Sudeste.
A crise hídrica é do mundo, ela não está acontecendo só no Sudeste. Nós temos problemas no Uruguai, temos problemas na Bolívia, temos problemas no Peru, e eu vou falar disso mais adiante. Pneumonia, diarreia e malária continuam sendo as principais causas de morte na infância em nível global, ceifando a vida de cerca de 6 mil crianças menores de 5 anos todos os dias. A desnutrição é a causa de metade dessas mortes. Quando a gente fala de desnutrição, nós estamos falando de segurança alimentar. E quando a gente fala de água, nós estamos falando de segurança hídrica. Conceitos de segurança estão atrelados a questões geopolíticas internacionais e também são questões tratadas por militares. Só que aqui no Brasil, os nossos militares ainda não entenderam o que é uma guerra por água, um conflito por água, porque só entende o conflito como territorial, não como um conflito hídrico. As doenças transmissíveis são diarreia, hepatite e leptospirose, e nós temos as doenças por água não tratada, água parada, que é o caso da dengue, a chikungunya e essas outras doenças que são por mau uso da água. A água está ligada a resíduos sólidos, a água está ligada a todo o complexo econômico. Não existe economia sem água, e não se pode falar de água sem falar de economia. O paradoxo entre uma coisa e outra, o paradigma entre uma coisa e outra tem que ser quebrado. Eu não posso falar e pensar em economia sem pensar em água. Aonde não tem água, não tem atividade produtiva. Aonde não tem água, não se desenvolve economicamente. A gente desenvolve economicamente em torno de bacia hidrográfica. Se vocês olharem as cidades, vocês vejam como foram construídas as cidades. Como os nossos ancestrais construíram as cidades. Construíram em torno da água doce e da água salgada. Ninguém vai construir uma cidade no meio do deserto onde não tem água, porque a cidade não sobrevive naquele lugar. O aquífero alter do chão chega a 86 mil metros cúbicos, quando o Guarani é 45 mil metros cúbicos. O alter do chão está sendo considerado o maior aquífero do mundo, é um oceano debaixo da floresta. Ele compreende os estados do Amapá, Pará e Amazonas. Assim sendo, atrai, inevitavelmente, a cobiça dos países do hemisfério norte, que já não tem mais água para consumo, e pode tornar-se conflitos, enfrentamentos geopolíticos. Puxa, é estranho, né? A guerra no Oriente Médio acontece porque palestinos e judeus brigam por religião, porque tem um Estado Islâmico, porque tem uma Al-Qaeda, porque tem intolerância religiosa. É só isso que eu vejo na televisão. Um monte de besterol. Por quê? Porque não sabem exatamente quais são as razões dos conflitos no Oriente Médio. Muito dos fatos, das razões do conflito do Oriente Médio é a escassez de água. Ninguém é soberano no seu território se a água é controlada por terceiros. Ninguém é dono do seu espaço se você não tem água para viver. O acordo de Oslo, em 93, não foi fechado porque Israel não abria mão de administrar as águas palestinas. Se o meu território não tem água e você controla a minha água, eu sou tua escrava. Eu continuo sendo sua escrava. Eu continuo sendo subordinada a você. Então, não há como fazer uma gestão hídrica compartilhada, vamos falar de gestão hídrica compartilhada, sem entendermos que a água é transfronteiriça, que a água do vizinho é a água que eu bebo, e que se eu contaminar a minha água, posso contaminar a água do vizinho de baixo. Se eu não tiver saneamento básico, se eu não estiver tratando a água poluída, eu vou estar impedindo o outro de viver, o outro de plantar, o outro de ter condições de vida digna. Então, a crise hídrica não é algo que falta na torneira. A crise hídrica está na água que está na bacia hidrográfica poluída. Ela está lá, na sua frente e na sua cara. O fato de ter água na torneira não significa que a água tem quantidade e qualidade. Em São Paulo, nós estamos assistindo um circo. Desculpem, se tem alguém aqui de São Paulo, por favor, levanta a mão. Estamos assistindo um circo. Leve minha mensagem. Um circo partidário, cheio de partido que nunca se preocupou com crise hídrica, nem com água, nem com meio ambiente. Até o PV eu faço crítica, tá? Até o PV. Por quê? A gente fala, mas esse assunto é para a próxima eleição. Esse assunto é para o próximo gestor. Ah, mas isso ninguém vê, ninguém sabe. Ah, tem muita água aqui. Você não tem água no Cantareira, vai buscar água em Guarapiranga. Não tem Guarapiranga, vai buscar no próximo bacia hidrográfica. Então, virou um circo partidário.
um circo partidário, porque a gente acaba lendo o que os caras estão falando e a gente identifica briga partidária, e não uma briga, não uma discussão de consciência e de questões geopolíticas, territoriais e importantes para o Estado de São Paulo, para o Estado do Rio de Janeiro, para o Estado de Minas Gerais e para todos os estados. Pode passar. Então, eu não preciso ir longe para buscar essa guerra, não. Essa guerra está ali no meu estado de São Paulo. Está ali no Rio de Janeiro. Eu não preciso ir em Cochabamba, eu não preciso ir na Palestina, eu não preciso ir na Síria. Eu estou aqui do lado vendo isso. E aqui no nosso continente nós temos esse caso. Cochabamba já houve convulsão social por causa da água. Uruguai, foi necessária uma reforma legislativa para que ela voltasse às mãos do governo e da sociedade. Primeiro caso de um plebiscito feito no continente latino-americano para desprivatizar a água. Foi conduzida por um grande amigo meu, o senador Além Garcia, do Uruguai, tá? E ele consultou e o povo decidiu que as águas tinham que voltar para o Estado. Por quê? Porque lá também a água é bem comum. Lá na Constituição diz que a água é do povo. A água não é de uma empresa privada, não é de uma indústria, não é de uma produção agropecuária, ela é do povo. O povo foi para as urnas, votou a desprivatização e tiveram que devolver as águas para o Estado. No Espírito Santo, houve caso registrado de morte por disputar água, porque roubou a água do vizinho, porque alguém roubou a água da Sabesp, porque alguém roubou a água de uma bacia hidrográfica do lado. Veja, a não garantia água em quantidade e qualidade provoca a criminalização daquele que precisa beber água, que tem sede. E a pessoa que precisa vai roubar essa água, vai ser tratada como crime, não vai ser tratado como uma necessidade básica, um direito humano. Somente em 2010, a ONU reconhece a água como direito humano. Pode parecer um absurdo, mas só foi somente em 2010. Nós lutamos mais de 25 anos para que a Organização das Nações Unidas entendesse que segurança hídrica está correlacionada com segurança alimentar. Reconhecia alimento como direito humano, mas não reconhecia a água como direito humano. Então, em 2010, depois de grandes esforços, conseguimos que a ONU reconhecesse a água como direito humano. Então, a questão conceitual, Saulo, da água, sobre os problemas hídricos, vai mais além. Ela começa mesmo no entendimento do que é a água. Por que eu tenho água aqui e o outro não tem água ali? Sem florestas, sem áreas protegidas e com poluição, não há água. Essa aqui é uma frase de Malu Ribeiro, do SOS Mata Atlântica, num artigo muito bom para o Globo, porque falta água. Vale a pena ler porque é didático e bem explicativo. Quer dizer, se você desmata, você acaba com todo o ciclo hidrológico naquela região. Essa água vai correr para lá. Não é que a água deixa de existir, ela começa a mudar de posição, ela muda de lugar. E aquela água que está naquele local pode estar contaminada, ela pode não ser usada. Eu vou ler para vocês, porque realmente isso aqui resume o que a gente fala sobre florestas. As florestas são grandes produtoras de águas e protetoras de todo o ciclo hidrológico. Por isso, fundamentais para a garantia da água em quantidade e qualidade. A vegetação, sobretudo as matas ciliares, aquelas que protegem as margens e os mananciais, evita a perda da umidade do solo, a erosão e o assoreamento. Abastece as nascentes e ainda mantém a umidade do ar, lançando vapor na atmosfera e favorecendo o retorno da água em forma de chuva. Não é à toa que existe um oceano de água doce embaixo de territórios onde 75% desses territórios são terras da União, ou seja, terras indígenas. Porque aonde se mantém a floresta, você garante o ciclo hídrico e você garante que a água volta de novo para a atmosfera. Por isso, eu quero deixar claro para os senhores e senhoras que os povos indígenas são os guardiões das florestas e os guardiões das águas, e precisam ser respeitados em seus direitos constitucionais. Estamos também assistindo um desmantelamento dos direitos constitucionais dos povos indígenas e tradicionais, além do problema do novo Código Florestal, que avança sobre mata ciliar. Eu pergunto, quem é que vai perder com isso? Quem vai perder é o agricultor, porque ele não vai ter água para plantar. E eu, e você, que nós vamos ter comida para comer. Quem vai perder com isso é o agricultor.
Tão importante quanto conservar e recuperar esses recursos naturais, evitar a pior forma de desperdício, a poluição. O potencial de contribuição dos nossos rios ao abastecimento público, incluindo aqueles que cortam as cidades, é tamanho que podemos afirmar que não haveria crise se houvesse mais cuidado com essas águas e boa gestão. No entanto, continuamos a tratar nossos rios como os esgotos a céu aberto. Eu prefiro assistir à inauguração de uma estação de tratamento de esgoto do que ser convidado da prefeito. Cadê o prefeito? Prefeito. Do que ser convidada para inaugurar um hospital. Posso estar falando uma besteira, um absurdo? Eu sou filha de enfermeira sanitarista. Minha mãe dirigiu 57 postos de saúde em São Paulo. Construiu 4 pronto-socorros. Eu estou falando isso porque eu fui criada dentro de UTI de pronto-socorro. Tá? Eu prefiro que o prefeito me convide para fazer 5 quilômetros de esgoto do que construir um hospital. Hoje, o gestor público que assume a água como sua causa, sua bandeira, a questão hídrica, o saneamento básico, marcará a sua posição como homem público. Hoje ele é prefeito, amanhã ele é cidadão. E ele vai continuar carregando a bandeira até o último dia da vida dele, porque ele está comprometido com uma causa, com a vida, com as pessoas, com os seres humanos. Nossa água está degradada, e a água do mundo está degradada. Nos Estados Unidos, tem cidades que, se você chegar no rio e acender o isqueiro, bota fogo. Degradada por quê? A água pega fogo. Por quê? Trekking. Perfura a rocha para buscar água, para pegar gás subterrâneo. Extração de gás de xisto. O gás de xisto, a hora que se perfura a rocha, vai lá nas profundezas puxar o gás de xisto, ele vai e contamina a água pega fogo. Tá? Como os Estados Unidos é altamente dependente do combustível fóssil, por ser sua principal matriz energética, ele está perfurando rochas para buscar gás de xisto no território americano e está contaminando tudo que é água que tem lá. O nosso grande e poderoso estadunidense, americano, grande produtor de grãos, não vai ter água para irrigar seus grãos. Aliás, já não tem. Já começou não tendo. Olha, esse slide aqui é interessante. Os donos da água. Os dados são da ANA, Agência Nacional de Águas. 22% é indústria, 6% é consumo residencial, 72% é agricultura. Ou seja, 200 vezes o sistema cantareiro cheio. Se essa imagem aqui eu peguei do site do Zé Maria do PSOL, PSTU. Me desculpem alguém do PSTU, do PCB, P não sei o quê. É a primeira vez que eu vejo um slide desse, depois de 25 anos brigando com todos os partidos. Tá? Muito bom o slide, só que está um pouquinho atrasado, né? Já tinha que ter feito isso antes. Agora, o que é esse 72%? É irrigação. Houve um debate em São Paulo, na TV Cultura, com o governador, com o secretário. Aí o secretário Meirelles disse que não é irrigação, que a nossa agricultura é 365 por ano de chuva, que a chuva, que isso, que aquilo. Falou muito bonito, bem floreado. Só que quem conhece a agricultura no Brasil, e eu sou uma das poucas pessoas que corri esse país dirigindo e conheço a produção de grãos, sei perfeitamente que a maior parte da produção de grãos, uma boa parte, é irrigação mesmo, é pivô, sim, é irrigação. Até porque a produção de grãos não está na beira do rio, ela está bem longe da beira do rio. E para puxar água da beira do rio para lá, precisa irrigar. E a gente sabe que, ainda que você tenha chuvas os 365 dias por ano no solo brasileiro, você sabe também que tem lado que chove e tem lado que não chove. A água não é só a falta de água, a água também é excesso dela. Quando há enchentes, quando há problemas como ocorreu agora com as cheias do Rio Madeira, que o estado da Bolívia, cidades da Bolívia, a Bolívia queria processar o Brasil porque entendeu que as usinas hidrelétricas eram responsáveis por ter inundado o estado da Bolívia, o país. Cochabamba, aquelas regiões para lá, né? Cochabamba não, é Cobija, aquele lado da Bolívia que estava inundado. Então, veja, a questão hídrica não é somente a falta, é também o excesso dela. Temos problema de distribuição? Temos. Esse é o discurso político, esse é o discurso dos governos. O problema é de distribuição? Não, o problema é de gestão. O problema não é de distribuição.
Se houver gestão, haverá distribuição. A distribuição é consequência da gestão. Não dá para pegar o dragão pelo rabo quando o problema está na cabeça do dragão. Está aqui o dragão. Olha aqui. O rabo do dragão está soltando CO2. Fiofó do dragão pegando fogo. E a cabeça do dragão está jogando água. Meus alunos de gestão ambiental insistem em fazer projeto para carbono, porque tem mercado de carbono. Eu digo, meus queridos, amados e amadas, façam o projeto do começo para chegar no fim. O problema não é o clima, o problema é o hídrico, é a crise hídrica, é a água. Se você faz gestão participativa compartilhada, gestão hídrica, você resolve clima. Clima é consequência de má gestão hídrica. Clima é consequência de falta de água. Clima é consequência de um monte de outros processos, além da questão energética. A cabeça desse dragão aqui é o binômio água e energia. Qualquer projeto econômico, bem fundamentado, sustentável, tem que começar pelo começo, não pelo fim. Tem que começar pelo binômio água e energia. Se você seguir o binômio água e energia, você vai chegar no rabo do dragão. E você vai controlar o rabo do dragão. Mas não, tem mercado de carbono, tem títulos para a Bolsa de Valores, tem dinheiros. Sai todo mundo correndo atrás do dinheiro aqui, querendo fazer a coisa de trás para frente, quando a coisa tem que ser de frente para trás. Aqui você não segura nada, ele vai continuar soltando CO2. Uma hora ele solta metano, outra hora ele vai soltar outra coisa. Seja lá o que for. Não se faz gestão ambiental, não se faz um projeto econômico se você não começar pelo começo, não pelo fim. Eu vou explicar as questões conceituais da água agora, porque sobre as questões de comoditização ou não comoditização da água. O que significa comoditização da água? A palavra é complicada, é uma expressão em inglês, tanto é que a palavra commodities não está traduzida para o português, porque ela é uma expressão de comércio exterior e de mercado internacional. Tá? Então, a palavra não é traduzida nem para o português e nem para o espanhol. Commodities significa mercadoria padronizada para compra e venda. Padronizada não é qualquer coisa. Padronizada não é qualquer coisa, não é mercadoria. Mercadoria pode ser qualquer coisa que tenha mercado. Pode ser lícito ou ilícito, ético ou não ético, mas não está padronizado, não é commodity. Commodity tem que estar padronizado. Se você vai comprar 2 caixas de água, de cada garrafa de 500 ml, tem que seguir um padrão ABNT, tem que seguir um padrão de certificação de qualidade. São 500 ml. Então, quando essa água está dentro da garrafa, engarrafada para ser vendida no supermercado, esta água está comoditizada, porque ela está padronizada para compra e venda. Água é commodity? Sim e não. Não e sim. Vou explicar. Água como ecossistema. Água como ecossistema não é mercadoria, é bem comum. Eu não posso passar uma cerquinha em volta de um rio e dizer que o dono do rio é o dono que comprou a fazenda. Eu não posso botar uma cerquinha em torno de uma represinha e dizer que o dono da represa é o dono que comprou a terra. Não, porque a terra ele comprou, mas a água que está lá não é dele. É bem comum, é de uso público, de uso comum do povo. Então, ele não é dono dessa água, nem é dono da água que está embaixo da casa dele. Tá? Então, ali ela não é mercadoria, ela é ecossistema. A água como bem comum não pode ser tratada como mercadoria, porque é ecossistema. Eu não posso pegar um barril de água e cotar como petróleo na Bolsa de Valores. Porque o petróleo que está na Bolsa de Valores, além é bem comum também, e não deveria estar lá, entre aspas, ele é substituível. O petróleo que está negociado na Bolsa de Nova York, ele é substituível. Eu posso substituí-lo por energia eólica, eu posso substituí-lo por energia solar, eu posso substituí-lo por energia elétrica, mas eu não posso substituir água. Regular a água através do mercado financeiro é perigoso.
E as transnacionais que lidam com o setor de bebidas, que querem e ganham dinheiro vendendo bebidas, têm todo interesse em regular a água no mercado financeiro. Pressionam para que isso aconteça porque têm interesse em fazer negócio com a crise hídrica, independente do seu negócio normal, que é bebida. Então, há um conflito de entendimento conceitual e que tem que ser discutido profundamente, seriamente. Se você privatiza o bem comum água e só pode tomar água quem tiver dinheiro para comprar, quem vai pagar essa água? Os mais pobres não vão conseguir pagar. Não vão. Tá? Então, não se pode sobrepor o direito humano, o direito constitucional, o interesse do mercado. Ele leu meu currículo. O professor Ivan leu meu currículo. Mas vai lá no Lattes ver meu currículo. Eu fui a maior operadora de commodities do Brasil. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu girava 2 toneladas de ouro por dia na Bolsa. Quando eu fiz a rota da soja e cheguei em São Paulo, eu joguei a toalha, porque eu fiquei indignada com o que eu vi no campo. Eu disse para os meus diretores que eu não queria compactuar com o endividamento de produtor rural. Então, eu sei o que eu estou falando. Não se pode pegar a água e regular seu preço via mercado financeiro. Nós vamos ter guerra atrás de guerra. Vai ser um desastre. O mundo vai entrar em guerra. Tá? Então, a água é um direito fundamental. E isso que deve sobrepor o conceito de recurso hídrico, de recurso natural. Esse conceito da água como direito fundamental precisa ser melhor discutido, precisa melhor debatido e melhor entendido. Nós não podemos perder de vista esse conceito, esse entendimento. Nós temos que garantir água em qualidade e quantidade para as pessoas, principalmente para as mais pobres que não têm condições de beber. Porque se elas não conseguirem beber água, elas não vão conseguir comer também. E em uma semana você morre sem água. Você pode até ficar com fome muito tempo, mas sem água você morre. Tá? A água como commodity, a partir do momento que ela está aqui, ela está comoditizada. Eu digo que dizer que a água não é commodity também não está correto conceitualmente, porque o fato é que ela está nessa garrafa. Tá? E a água como commodity ambiental é a água compartilhada através de um comitê de bacia que irriga uma produção orgânica. A commodity é a produção orgânica. A água está inserida como processo produtivo, ela é insumo dessa produção. Então, eu estou separando a água, ecossistema, da água quando sai da bacia hidrográfica, da água quando vai para o processo produtivo. O que significa, para definir o uso econômico e compartilhamento das águas como direito humano e dos seres vivos, é necessário compreender e sistematizar a produção de bens e serviços antes da bacia hidrográfica e depois da bacia hidrográfica. A questão, muitas vezes, mulheres e homens que lideram comunidades são pressionados, intimidados, ameaçados por corrupto, por questões ideológicas, políticas e religiosas. Tentamos preparar essa pessoa para que possa seguir em frente, principalmente se ela for mulher, porque é a mais excluída do processo de empoderamento socioeconômico. As mulheres são as principais manejadoras da água. Se nós quisermos fazer um projeto de compartilhamento, de comunicação, de diálogo, vamos trabalhar com as mulheres. Chamem as mulheres. Elas vão na frente. Por questões biológicas, porque ela é mãe, porque a barriga carrega um útero, porque o útero tem um bebê e esse bebê fica dentro da água. Tudo isso é instintivo no ser humano mulher. E as mulheres são as principais cuidadoras da água, em todos os sentidos. Então, se quisermos mobilizar a comunidade, a população, trabalhem com as mulheres, principalmente as mulheres agricultoras, porque elas vão ter muito mais sensibilidade no reuso e reutilização da água para a agricultura. 83,2 milhões de hectares de terra foram vendidos desde 2000 em grandes transações internacionais. O que está acontecendo? Países que não têm água estão comprando terra de países que têm água para produzir agricultura, para exportar para os seus próprios países. Esse movimento é violento, está acontecendo nos países da África, da Ásia. Nos últimos 10 anos, 83,2 milhões de hectares foram vendidos por causa da escassez de água, principalmente. A África é o principal alvo das aquisições, seguida da Ásia e da América Latina. Quem operou commodities como eu sabe fazer a conta. E na conta, você não pode ser dependente de um país para comprar produtos para importar para o seu país. Então, é mais barato, na conta, eu comprar a terra e produzir no seu país e exportar para o meu país, e que eu vou garantir que a produção que eu fiz no seu país chegue no meu país.
Quem tem dinheiro que pode está fazendo essa operação. Essa grande engenharia financeira está sendo feita. Daqui a pouco nós não somos mais proprietários brasileiros dos nossos territórios. Nós vamos ter mais estrangeiros aqui do que brasileiros. E essa ciranda de terra, essa dança da terra, ela se dá em função da questão hídrica. Está debaixo do nosso nariz. Olha, os outros países que estão perdendo terra para compra de aquisição de terra para produção agropecuária, para exportação direto para seus países. Indonésia, Filipinas, Malásia, Congo, Etiópia, Sudão e o Brasil, que teve 3,8 milhões de hectares vendidos para estrangeiros somente nos 12 últimos anos. Então, a crise hídrica está no seu território, está no seu município, está na sua comunidade. Lembra-se do tempo em que os prefeitos davam isenção fiscal para as empresas transnacionais virem pôr suas fábricas para gerar emprego e renda na sua região? Nós temos contratos de água lá em São Paulo que tem empresa, shopping center, condomínio que não paga água. É contrato de usuário, não paga. Porque está ancorado naquele velho modelo para trás. Se eu trouxer, gente, o crescimento econômico, o senhor me dá água de graça? Eu dou água de graça. Então, esse contrato está lá. E ainda persiste até hoje. Nós temos shopping em Eldorado, não paga água em São Paulo. A Califórnia fornece 50% da comida do país, mais alimentos orgânicos dos Estados Unidos. 500 mil acres de terra agricultural foi deixado sem semear, Estados Unidos. Tá? A área pode aumentar 40%. Desapareceram 17 mil empregos na agricultura e o custo da seca é estimado em 2,2 bilhões. Durante 100 anos, a Califórnia briga por causa da água. Produtor de água ou pagamentos por serviços ambientais? Vocês sabem qual que é a diferença de uma coisa e outra? Ontem eu vi no Jornal Nacional a matéria é confusa, me desculpa, a matéria é confusa, tá? Porque ela confunde produtor de água com pagamentos por serviços ambientais. Produtor de água é uma coisa, pagamentos por serviços ambientais é outra. É complexo. Produtor de água é uma briga nossa de muitos anos para reconhecer aquele fazendeiro, aquela pessoa que produz água, que cuida de uma bacia hidrográfica, que cuida de um manancial, que ela não seja penalizada e que ela tenha isenção fiscal e condições para continuar mantendo aquele manancial, aquela bacia hidrográfica que alimenta, que dá água para toda a população. Pagamentos por serviços ambientais tornou-se uma operação de engenharia financeira. Se chegar a R$200 na mão do produtor de água, prefeito, 800 ficou no banco. Tá? Vamos ver essa continha aí, de quantos reais está chegando na mão do produtorzinho de água lá? E vamos saber quem é o gestor financeiro que está em cima dessa operação de pagamentos por serviços ambientais. Porque uma coisa é econômica, outra coisa é financeirizar. Financiar é permitir que a costureira compre uma máquina de costura e consiga pagar a máquina. Financeirizar é endividar a costureira e depois tomar a máquina dela. Cuidado. Cuidado que não existe almoço grátis no mercado financeiro. As experiências de créditos de efluente resultaram em perda de poder coercitivo do Estado contra os degradadores da água na Flórida. Créditos de efluente, alguém já ouviu falar disso? Isso aí é uma pirotecnia da engenharia financeira. É igualzinho crédito de carbono. Ao invés de você multar, punir o cara que jogou lixo na água, contaminou a água, jogou esgoto na água, ele permite que ele lance uma certa quantidade de esgoto e o que ele ultrapassar, ele pode negociar créditos com o outro que jogou menos esgoto. Absurdo, né? Essa é a lógica do mercado de carbono sendo aplicada na água. Tá? Essa é a lógica do mercado de carbono. É o poluidor pagador. Aquilo que era um crime, que deveria ser tratado criminalizado, que deveria ser penalizado, que deveria ser coercitivo, está sendo tratado como negócio. Flexibilização. E isso aqui é uma crítica do Morgan Robertson, que é da EPA dos Estados Unidos. Eu tenho vários estudos do Morgan que ele critica, analisa como foi a implementação de créditos de efluente na vida. E o desastre que foi que ele, que era fiscal, não poderia multar, não podia fiscalizar e não podia cobrar, porque havia créditos circulando no sistema financeiro. Tá? Pode passar. Numerosas empresas já se posicionam para lucrar com a crise da falta da água, em vez de proteger as reservas existentes. Soluções: implementar regulações estritas, trabalhar para inventar novos meios para captar água de chuva ou desalinizar a água do mar. A agenda empresarial corporativa está pronta como cascavel enrolada para ganhar trilhões com a nossa sede.
Se de um lado tem crise e nós somos penalizados, de outro tem um monte de gente esperando para vender, fazer negócio, ganhar dinheiro com isso. Precisa tomar cuidado e olhar isso com muita atenção. Por quê? O papel do Estado não pode ficar fragilizado pelo interesse de meia dúzia de corporações que estão preocupadas em ganhar dinheiro com a crise hídrica e não em compartilhar, como todo mundo tem que fazer, aqueles 6% de residências, né? Pode passar. Empresas de biotecnologia que estão desenvolvendo sementes resistentes à seca e resistentes ao alumínio estão à espera quando os plantadores de produtos orgânicos jogarem a toalha. Pressão contra a produção orgânica. Tá? Pequenos e grandes produtores de leite e derivados orgânicos foram os mais duramente atingidos pela seca, porque as pastagens certificadas, onde as vacas têm que se alimentar, estão desaparecendo. Então, se cria uma pressão sobre a produção orgânica, elimina esse produtor e entra com a biotecnologia pesada. Tá? Esse é o jogo pesado aonde, gente? No país mais tecnológico, Estados Unidos. É o que está acontecendo lá fora. Eu participo de uma rede internacional, a Aliança Recos participa de um movimento internacional que tem gente do mundo inteiro, e nós estamos discutindo esses instrumentos econômicos que estão vindo para o Brasil como a salvação da lavoura. Não, nós vamos resolver todos os problemas. O hídrico, o energético, todos, com um pacote financeiro, bem palatável, ao gosto do freguês. Pode passar. Projeto que retira água do ar da Amazônia. A empresa brasileira produzirá em área do município de Barcelos, Amazonas, concedida por 30 anos. Para concretizar o projeto, os sócios conseguiram a aprovação do projeto de lei na Câmara Municipal, segundo maior município do país, para a concessão de uma área de 1,75 milhões de metros quadrados por 30 anos, renováveis por mais 30. É a privatização do ar. Tá? E o pior é que um dos sócios é meu amigo, eu gosto tanto dele, mas sou obrigada a dar um tapinha na orelha dele, né? Perigoso, os prefeitos não sabem dessas coisas, não entendem esses negócios, vem esses caras com um monte de papo, com um monte de tecnologia, com um monte de engenharia, vai lá na orelha do prefeito, o prefeito vai lá e sanciona uma leizinha no município e faz a coisa. Não sabe a encrenca que está arrumando para o resto da vida. Se de um lado ele quer resolver o problema, quer ajudar a comunidade, do outro ele está comprando uma briga por 30 anos, renováveis por mais 30. Princípios da democracia da água. Eu vou ler rapidamente, que isso é uma carta internacional da qual nós pleiteamos um debate público. Nós recebemos água livremente da natureza, todas as espécies e ecossistemas têm direito a uma parte da água do planeta. A vida está interligada através da água, todos nós temos o dever de assegurar que nossas ações não causem danos às espécies e outras pessoas. A água deve ser acessível em necessidades de subsistência. A compra e venda com o objetivo do lucro viola nosso direito inerente. Então, há um conflito entre o interesse público e o interesse do mercado. A água é limitada, pode acabar se não for usada de forma sustentável. Todo ser humano tem o dever de conservar a água e sustentabilidade do uso da água dentro dos limites ecológicos e justos. A água não é invenção humana e não tem fronteiras, ela é, por natureza, um bem comum. Ela não pode ser uma posse como propriedade privada e vendida como uma mercadoria. Ninguém tem o direito de abusar, desperdiçar, jogar lixo, poluir os sistemas da água. A água é intrinsecamente diferente de outros recursos e seus produtores. Ela não pode ser tratada, de novo, como mercadoria. Aqui a nossa discussão sobre questões conceituais que tem avançado em função dessas brigas partidárias, se é marxismo, se é neoliberal, se é ou não é, né? Tá? Ecologismo, seus pensadores concluíram que a crise socioambiental resultava de uma concepção de mundo que se restringia a humanidade e seu desenvolvimento ao acúmulo de riquezas por poucos. O ecologismo defendia a tese de que o planeta não podia sustentar por muito tempo dois sistemas econômicos vorazes em matéria e energia, desatentos dos limites da natureza em receber dejetos do processo produtivo e geradores de guerra e miséria. Os ecologistas foram atacados pelos capitalistas, pelos marxistas, pelos anarquistas, pelos cristãos. Pelo menos as fotografias eram em preto e branco naquela época, permitindo saber quem era quem. Hoje, os 50 tons de cinza confundem as posições e a compreensão dos conceitos, mas, mesmo assim, é possível reconhecer dois paradigmas, o mecanicista e o organicista. O primeiro continua acreditando que o planeta e as pessoas são recursos a serem explorados em caráter ilimitado para ganhar dinheiro. O segundo propõe uma mudança radical, criticando tanto a direita quanto a esquerda por suas posições
retrógradas. Esse é um debate meu com o Sofiati. A gente brigou com a Via Campesina de um lado, depois brigou com os neoliberais do outro, depois brigou com a direita, depois brigou com a esquerda, e a gente chegou a essa conclusão. Para construir uma economia socioambiental, conclusão final é: para construir uma economia socioambiental respeitando-se as diferenças culturais, multirraciais e religiosas, é preciso uma nova consciência que tenha como base o tripé: educação, informação e comunicação. Se a gente não fizer esse tripé aqui primeiro, não adianta fazer esgoto, fazer hospital, fazer infraestrutura, construir escola, não adianta só, né? Tem que ter isso aqui. Para você poder colocar a sociedade para debater o uso compartilhado da água, para você fazer um comitê de bacia que seja forte, porque ele também vai discutir com outros comitês, e as águas são transfronteiriças, para que vocês façam as coisas e as pessoas tenham poder de decisão, tem que dar ferramentas para que essas pessoas possam decidir. E essas ferramentas são essas: educação, informação e comunicação. Sem essas informações, as pessoas não podem decidir e são manipuladas. Prefeito assinam contratos, fazem leis, sem saber o que estão fazendo, sem entender os pontos, as vírgulas, as traduções. Tem uma lei municipal aqui, que foi escrita em inglês primeiro, depois foi traduzida para o português, informação que eu tenho de cocheira. Virou exemplo de lei de serviços ambientais no Brasil inteiro. Uma lei que está sendo copiada. E nós sabemos que ela primeiro foi escrita em inglês, depois ela foi traduzida para o português. Commodities ambientais em missão de paz. As commodities ambientais são as produções das comunidades, são as produções associativistas e cooperativistas, são as produções que vivem, que trabalham com um novo modelo de produção agrícola, que respeita a água, respeita o ecossistema. Essas são as commodities ambientais. Não são créditos de carbono. Carbono não é commodity. Carbono não é mercadoria. E se eu quero eliminar, eu não posso mercantilizar e nem financiarizar. Portanto, eu sou autora desse conceito, ganhei uma ação na Justiça. O e-book vocês podem baixar gratuitamente na internet. Aliança Rex, quem quiser entrar para receber nossos boletins, está aqui, eu vou deixar a palestra para vocês, pode passar. E esse é um fractal das commodities ambientais, cuja cada ponto aqui é água. É a interligação da água com as 7 matrizes ambientais. Aqui tem um algoritmo, tem uma conta, e é como se fosse uma célula benigna no corpo de uma economia cancerígena. Eu introduzo essa célula, o fractal multiplica e destrói a célula cancerígena. Tem uma engenhoca atrás disso aqui, não vou contar para vocês, isso é segredo meu, para proteger as nossas águas. Agradeço, Eduardo, agradeço a todos vocês, estou aberta a perguntas e respostas, vou passar o dia aqui hoje com vocês, e eu pretendo provocá-los. Espero ter conseguido alcançar esta missão. Obrigada. Eu sou José Augusto, né, trabalho numa empresa fabricante de tubos e conexões, então, não somente como cidadão, mas também por termos profissionais, eu também me preocupo com a situação da água, né, no planeta, em especial no Brasil. E queria fazer uma observação a respeito de um slide que a senhora colocou lá, dos donos da água, né, fazer um comentário adicional, né, sobre a situação também das perdas da água, que existe muito. Né? Então, além dos 72% do agronegócio, que se usa bastante em termos de água, que isso é realmente desastroso, nós temos também perdas que, em alguns estados do Brasil, chegam a ser 40% a 45% do tratamento da água, ou seja, a cada 10 litros de água tratada, 4 litros são perdidos, totalmente perdidos. Né? Então, queria fazer essa observação do quadro e também tirar uma dúvida com a senhora. Né? A senhora comentou aí sobre a militarização do setor de alguns países, ou seja, é uma questão estratégica a água para alguns países. Concordo plenamente, eu acho que a gente deveria tratar esse tema estrategicamente aqui no Brasil também, só não tratamos estrategicamente por conta da abundância de água que temos no país. Mas uma coisa me preocupa, né? Nós estamos em uma linha aí, seguindo para uma linha de PPPs, né? De parcerias público-privadas. E aí, essa linha ela foge um pouquinho da questão da gestão militar, ou seja, da gestão do Estado. E nós sabemos que o Estado é completamente incompetente. Foi até
continua sendo completamente incompetente, não só na gestão da água, mas no tratamento do esgoto também, né, que faz parte do processo. Eu queria saber como é que a gente pode conduzir isso, ou seja, ter essa preocupação em ter esse controle da gestão da água, de termos militares, como a senhora fala, e, ao mesmo tempo, colocar investimentos que tanto precisamos para melhorar a questão do saneamento básico e para melhorar também a distribuição de água. Olha, quando eu falo da questão militar, é porque é assim que é em outros países. Quando eu falo isso, eu já palestrei para o Exército, para as Forças Armadas aqui no Brasil, para alertar sobre a questão dos conflitos da água e que os militares entendam que muitos dos problemas que tem no campo também são conflitos hídricos. Para eles terem sensibilidade e não criminalizar o povo, não é sair descendo a porretada e nem que o militar tome o controle do processo. Eu só quis esclarecer isso, porque nos outros países o controle é militar. É militar. Em Israel, se um palestino perfurar um poço de água em Cisjordânia e Gaza sem autorização, eles vão lá com o exército e destrói a cisterna, destrói tudo. Eu nem trouxe esses slides para mostrar para vocês, porque eu não quero ficar aqui discutindo questão árabe-israelense, questões polêmicas, que podem ser entendidas como questões religiosas e não como questões técnicas e estratégicas. Tá? Em relação às perdas, de fato, lá onde eu moro, no Jabaquara, a gente economiza, daqui a pouco estoura o cano ali na frente. O cano estoura, aí vem o carro, passa, faz uma cratera embaixo. Eu tive que fazer 10 protocolos na Sabesp, sendo que abri um processo contra a Sabesp para conseguir trocar o cano. Chamaram o engenheiro, eles vieram medir a pressão, porque a água subia de baixo para cima. De baixo para cima, de baixo a pressão sobe, o cano não está novo, está velho, estoura e arrebenta por baixo. Aí trocaram todos os canos da quadra inteira, que fazia 50 anos que não trocava. Então, tem problema de perdas em função de não investir em infraestrutura de saneamento, em renovação de equipamento e cano. No Japão, eles trocam os canos toda hora, porque lá tem terremoto, tem uma série de coisas. Então, quando um país ele é ameaçado por desastres naturais, existe uma atenção especial à questão dos encanamentos, do saneamento básico, dos saneamentos, que é diferente do Brasil, que não foi ainda tão afetado por terremotos, como acontece em outros países, como o Chile e países estrangeiros. A questão da PPP, parceria público-privada, é o que eu estou dizendo. Se não tomar cuidado com o tipo de contrato, com o tipo de projeto que se vai fazer, é capaz de estar assinando uma cláusula na qual um banco vira dono da coisa. Nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, eles criaram um novo produto também, que é o do aluguel. Como os bancos ficaram com as casas que estavam vazias, que eles arremataram dos que estavam devendo as casas, agora eles criaram um novo produto. É um fundo que vai fazer gestão de aluguel para aqueles que eles expulsaram porque tomaram as casas. Então, você vê como a coisa vira. Os movimentos de esquerda anticapitalista dizem que isso é fruto do capitalismo, né? Eu digo que não é capitalismo, é capitalismo, né? E, hoje, o modelo capitalista está sendo criticado, inclusive, por gente que entende profundamente de capitalismo e que foi do FED, foi do Banco Central Americano e tudo mais. Eu acho que a gente está numa crise muito complicada de identidade ideológica, de identidade política, de saber o que é que nós estamos falando, como nós vamos tratar isso. Então, por isso que essa discussão, como o Saulo abriu, que é a discussão do que é água, do que representa a água, ela é fundamental para a gente saber que tipo de contrato vai ser assinado, que tipo de parceria vai ser feita, como é que eu vou tratar a iniciativa privada, se a iniciativa privada está aqui para ser gestora do bem público ou ela está para compartilhar o processo de gestão. Como é que é essa relação? Tá? Eu entendo que as tuas colocações são boas, são perfeitas. Sou Ivairto Meleiro, sou engenheiro da Companhia Águas de Joinville, há pouco mais de um mês. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, se tiver um espacinho. Primeiro seria o seguinte, todo esse quadro que você desenhou, essa leitura da questão da água, seja em ambiente de Brasil, seja em ambiente global, eu fico com uma certa curiosidade em imaginar como é que a gente acompanha, nós técnicos que não estamos todo dia vendo alguns números. Então, eu sou meio fascinado por gráficos e por indicadores. Te pergunto o seguinte, eu não vi na sua apresentação, pelo menos de uma maneira mais explícita, indicadores que me mostrem também como as coisas vieram há 100, 200 anos e como é que estão hoje. Então, às vezes, você pega um fato, mas não consegue interpretar. Eu fico curioso para conseguir interpretar. Pergunta, então, seriam 3 questões bem simples. Você tem indicadores definidos
para a sua apresentação, de modo como a gente consegue acompanhar por gráficos através do tempo. A segunda questão, numa das transparências você menciona a educação e questão cultural. Minha esposa me diz, eu sou um colono, e nunca vou deixar de ser também, para quem veio do meio do mato. Mas eu acho que falta muito quando a gente busca envolvimento de comunidade, de pessoas, em ajudar a proteger a água, porque ninguém mais observa um lado cultural, um lado emocional vinculado com a água. Você mencionou a questão da mãe. Bom, joia. Nós estamos há 700 mil anos antes de Cristo, as coisas estavam muito vinculadas à água. Às vezes os prêmios na mitologia, lá dizia, o cara era injustiçado, ele era transformado em fonte de água, e era um prêmio. E a gente perdeu esse lado cultural. Então eu te pergunto, o que, no seu modo de ver, por que a gente discute tanto o problema e na base que está lá a educação, não se menciona mais as nossas raízes, de repente o fato cultural que está dentro? Como engenheiro, joia. Vão ver gráfico, vão ver número, mas eu também acredito que o emocional das pessoas tem que ser reforçado na questão da água, né? Então, essa seria a segunda questão. E a terceira, se você pudesse, de maneira bem sucinta, expor, o que você acha das agências reguladoras? Eu esperava mais. Obrigado. Olha, eu trabalho com muitos indicadores, eu leio toneladas de relatórios, calhamaços de teses. E eu falei para o Jonathan que se eu chegasse aqui no evento de engenheiro e abrisse um gráfico e ficasse analisando taxa, tabela e número, na terceira linha vocês não iam saber o que vocês estavam fazendo, qual era meu nome e qual era a palestra que eu estava dando. Então, eu como professora, economista já é um sujeito meio estranho, que usa endógeno, exógeno, paradógeno, palavras complicadas, né? Por questões didáticas, eu soltei só os dados, os números reduzidos, né? Reduzidos não, os principais números que eu acho importantes, mas todos estão baseados em relatórios parrudos, com muitos indicadores, muitos. O da questão árabe-israelense, eu te mando um relatório da ANP com todos os dados de fossa que foi destruída, quantidade de criança que está subnutrida. Se você quiser, você me passa seu e-mail, eu te entupo a tua caixa postal de relatório, que é a base de todos esses números que apareceu aqui. Aquele dado de hectares de terra é do relatório Land Matrix, que é um grupo de ONGs internacionais que só levanta dados, passa o dia inteiro levantando dados e informações, inclusive dados governamentais e traça paralelo com dados regionais. A questão dos pagamentos por serviços ambientais, nós temos vários relatórios publicados. O problema é que a maioria está em inglês, tá? Então, tem muitos dados, muitos relatórios, muitas visitas de campos, muitos indicadores para sustentar essas informações que eu passei aqui para vocês. Até porque eu sabia que eu ia estar num evento de engenheiros e de técnicos, eu participo de conferências internacionais, eu abro conferências internacionais. Eu trabalhei no projeto de reconstrução econômica do Líbano, na gestão de Rafik Hariri. Eu viajo para o exterior, então eu tenho bem esses dados. Agora, se vocês quiserem acompanhar, entra no boletim, entra na nossa rede, que a gente tem artigos com fontes bibliográficas e informações didáticas para vocês poderem acompanhar. O último relatório que eu li sobre a democratização da água é feito num relatório internacional na Indonésia, na Índia, na África, de encontros de movimentos sociais que têm problemas com conflitos da água, como na África. Então, aquele relatório foi traduzido, era do inglês para o português, da língua local para a língua por português. Muitos dos nossos relatórios, ou relatórios que a gente trabalha, é traduzido em 4, 5 línguas, porque você tem encontros internacionais, depois você tem que adaptar a linguagem. Então, tem indicadores confiáveis, sim. Em relação, inclusive, confiáveis e questionáveis, evidentemente. Eu fui operadora da Bolsa, eu posso ler o número para cima, como posso ler o número para baixo. Você sabe que o número é um fundamento. O que importa é a análise racional do que você está avaliando, né? Essa é uma. Em relação à questão espiritual da água, eu acho que você foi muito feliz. Você falou uma coisa muito séria. Esse último relatório que eu li para vocês sobre a democratização da água foi pensando no espiritual, né, que eles fizeram, porque muitas tribos indígenas, povos tradicionais, têm água como bem sagrado, como algo a ser reverenciado. Os povos beduínos têm água como um bem sagrado. Meu pai é beduíno. Eu sou filha de beduíno. A gente tem como tradição, que é a oral, não é escrita, a tradição do deserto. O povo beduíno só anda de um poço de água até outro poço de água. Ele não anda fora da direção do poço de água. Ele atravessa o deserto assim, porque ele sabe que vai chegar um determinado momento que ele vai precisar beber água no meio da viagem, né? Tem uma relação de respeito com a água, tem uma reverência com a água.
Os colonos, os imigrantes que vieram para o Brasil, que saíram de países que não tinham água e chegaram e encontraram água, respeitam a água, têm uma relação com a água. Acho que tem que resgatar essa tradição de plantio de cultura. Não sei se você sabe, mas a ciência da agronomia nasceu na beira do Rio Eufrates, na Palestina. Ela tem origem ali no local, porque houve manejo das sementes, manejo de produção naquela região. A história é longa, eu já escrevi sobre isso também. Eu acho que você tem razão. Em relação a agências reguladoras, eu acho que tem queda de braço. Se você tem as corporações, as indústrias, fabricantes de bebidas, ou que engarrafa bebida, e estão lá sentadas com representantes em comitê de bacia, representantes dentro das instituições, eles podem pagar para mandar gente para ir na ONU, eles podem pagar para mandar gente para a reunião da BNT. Eu pergunto, existe no CONFEA um colegiado para ir na BNT, defender esses interesses, esses números, essas perspectivas? Porque se a gente não tem no Brasil investimentos em técnicos que vá lá nas reuniões internacionais, na ONU, na BNT, na OMC, e fica só na mão de diplomata, é complicado, porque chega lá, a diplomacia não tem tarimba de mercado. Eles mandam gente que é lobista, que tem tarimba de mercado, que vai advogar pelos seus interesses, e a gente fica frágil. A gente, que digo, é povo todo mundo. Concordo com você que há coisas a desejar. Eu penso assim. Mas, em relação aos indicadores, os números, gráficos, taxas, esses números todos aí, olha, eu te mando o que você quiser. Você pode analisar, inclusive criticar, reavaliar, que eu concordo contigo, mas eu não apresento nenhum dado sem fonte. Cada uma dessas frases que foram colocadas aqui foram extraídas de artigos que estão fundamentados em bibliografia, que tem indicadores e também tem relatórios. Eu mesmo escrevo bastante, meus artigos são publicados em revista jurídica. E se você entrar no site da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Federal de Justiça, tem um artigo meu publicado que o título parece ideológico, mas o conteúdo é prático. O conteúdo não é ideológico. É a lógica perversa do capitalismo verde, que eu faço a crítica à economia verde. E eu falo das pegadas dos contratos que estão sendo assinados aí à revelia, inclusive por índios que não entendem nem de contrato, não entendem nem de nada, e o índio está lá assinando, fazendo acordo com uma empresa, com grupos, e não sabe o que está assinando. Tá? Nós agradecemos a professora Amira, ela vai continuar conosco e, com certeza, não vai se furtar em responder outros questionamentos. Mais uma vez, nós agradecemos todas as informações, solicitamos mais uma salva de palmas à nossa ilustre palestrante.